Ok, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei como vocês estão nos escutando, mas estamos aqui na Gamescom Latam 2025, apresentando o jogo Yagarete The Game. E assim, estamos aqui com a equipe do Ecos do Pantanal, uma das histórias feitas aqui pro Yagarete The Game. E vamos falar um pouquinho com a equipe, tá? Eu sou o Lucas Batista, um dos produtores, estou aqui com a Ariane Salerno, hoje ela vai me acompanhar aqui como host. E agradecendo aí também o Sampa Cast, podcast. Estamos aqui e é isso aí. Ari, quer complementar um pouquinho? Oi pessoal, muito bem-vindos aqui ao nosso encontro, né? Primeira vez que a gente vai gravar um podcast, todo mundo um pouco nervoso, mas dá pra gente agora acalmar, tentar fazer uma conversa mais tranquila. Eu sou a Ariane, sou bióloga, educadora, e a gente tem esse projeto que chama Ecos do Pantanal, que faz parte do universo Yaguareté The Game. Um jogo que a gente está desenvolvendo, né? Eu e o Lucas, pela Febates Studio. E hoje a gente está aqui com o Murilo Tax e com a Manuela Costa, que fazem parte da nossa equipe. O Murilo é o nosso sonoplasta, né? Ele foi uma pessoa que tem trazido muita coisa boa para o nosso projeto, uma experiência muito grande na área musical, sonoplasta. Quer falar um pouquinho mais, Murilo? Conta aí da sua trajetória. Opa, é um prazer enorme estar aqui, pessoal. Eu trabalho já com sonoplastia desde 2019, eu trabalhei com algumas trilhas na parte do teatro, né? A escola em que eu estudei era uma escola de teatro, então fiz trilhas para peças, ainda faço com alguns parceiros, fiz também um curta-metragem e essa é a primeira oportunidade de fazer uma trilha para esse projeto que vai se tornar um videogame, é uma coisa que eu queria muito, sou muito grato de poder participar e tem sido uma alegria enorme poder contribuir com esse projeto. Também a gente está aqui hoje com a Manuela. A Manuela é nossa ilustradora 2D. Eu gosto de falar que ela é muito talentosa. Ela, o Murilo também, né? Mas a Manuela é aquela pessoa que você reconhece ela pela ilustração dela. Então isso é uma coisa que eu acho incrível sobre o trabalho dela. Então, Manuela, conta aí pra gente quem você é, de onde você veio, sua trajetória profissional. Aí, Ari. Olha, eu sou Manuela Costa e eu trabalho com ilustração já desde o ano de 2013 ali, quando eu comecei a fazer disso a minha vida, o meu ganha-pão. E eu sempre curti muito ilustrar narrativas e histórias. E estar trabalhando em um jogo, e ainda um jogo com uma temática que eu curto muito, que é ecologia, essa questão toda da fauna pantaneira, putz, é muito legal. Tem sido uma experiência muito maneira mesmo. Com certeza estou muito feliz de colocar isso no meu portfólio e nas minhas memórias. E a Manuela, além de estar aqui com a gente por causa da equipe do jogo, ela está aqui como uma das artistas, né, que foram selecionadas para estar na Gamescom Latam. Então, é uma seleção que envolve muita gente talentosa e ela conseguiu aí estar entre esse grupo seleto aí. Então, parabéns para a Manuela já para a gente iniciar. E aí, acho que a gente traz agora para pergunta sobre esse processo de trabalhar no Ecos do Pantanal, né, que faz parte do universo de Yaguareté The Game. Como foi o processo criativo de vocês, né, as entregas? O que vocês sentiram? Quais foram os desafios? Quer falar, Manu? Pode falar. Vamos lá, então. Olha, como eu disse, é um tema que é muito queridinho pro meu coração, né? Eu sempre fui a criança que gostava de mexer com bicho e até hoje eu sou essa pessoa que acampa e quer ficar descobrindo mais sobre a natureza. Então, assim, a experiência de trabalhar com pessoas que curtem isso, que estudam isso, fazem disso a sua vida, foi muito legal. O desafio se tornou uma coisa que me incentivava muito, que era a questão de ter que pesquisar, ter que ir a fundo no entendimento do que esses animais, do que essas plantas, como eles funcionam, do que eles se alimentam, para poder retratar de uma forma que ao mesmo tempo fosse lúdica, mas que também, né, fosse verossímil, fosse uma coisa plausível com a realidade, porque a gente está tentando representar a nossa fauna, a nossa realidade. Isso foi um desafio muito legal, que me motivou desde o início, não me canso de ver documentário, de ficar pesquisando. Então isso foi muito legal e eu espero que muitas pessoas curtam tanto o trabalho que a gente fez com Ecos do Pantanal, quanto com Yaguareté The Game, e se simpatizem mais, se conscientizem mais do quão incrível é a natureza que a gente tem aqui, porque como ilustradora eu sinto que uma parte muito significativa do meu trabalho é ver com olhos diferentes, ver coisas que nem todo mundo está vendo, mas poder transmitir isso, poder fazer com que outras pessoas vejam o quão incríveis são essas coisas. Então... Sim. O Ecos do Pantanal, né, para quem não sabe, ele é um projeto que a gente desenvolveu com o recurso da Lei Paulo Gustavo, né, então no município de Praia Grande, então tem sido uma possibilidade de a gente trazer esses artistas
talentos, né, para a nossa equipe. A Manuela fez a cartilha ilustrativa, por isso que a gente tem uma micrometragem, tem uma artista 2D justamente para essa cartilha. Mostra aí para a câmera, a gente já tem. Que ela fala um pouquinho do Pantanal, né, do nosso projeto, da biodiversidade, fala das ameaças. Foi bem legal. E essa cartilha a gente teve a ideia depois de fazer o que, Manuela? Bom, a gente teve a ideia de pegar os animais do Pantanal e fazer uma cartelinha de adesivos com essa fauna pantaneira, que eu tô apaixonada já, vou sair colando em tudo que é caderno, em tudo que é agenda. E é muito legal ver como as pessoas vêm aqui no evento, vão ali na nossa mesa de artistas e ficam animadas e gostam desses adesivinhos com esses animais que são exatamente isso que a gente está, né, querendo representar e querendo conscientizar e defender. E as pessoas simpatizam com esses animais, contanto que elas tenham uma chance, um contato inicial. E a parte visual ajuda muito nisso e eu sou muito feliz de estar fazendo parte disso. Uma coisa que é bem legal mencionar também, a Ariane sempre fala isso, que é uma questão sobre a fofofauna, né? Todo mundo olha assim pra onça pintada, fala que é bonitinho, só que tem outros animais também, principalmente no Pantanal, que é o cenário que a gente está retratando aqui. Por exemplo, tem o sapo, tem a perereca, e aí é bem legal ver que a cobra, né? E aí é legal a gente retratar esses animais também, que aí mostra que a riqueza de coisas que tem ali da fauna, da flora que tem lá no Pantanal, né? Poderia falar um pouco sobre essa... como que é retratar esses outros animais? Tem tantas referências quanto os outros animais que são de fofofauna, por exemplo? Olha, o legal, além de pesquisar sobre como são esses animais, né, como que a gente vai representar, é ter em mente também esse aspecto de que algumas pessoas vão ter uma certa barreira, uma resistência a alguns tipos de animais. É que nem você falou, a onça é um animal bonito, imponente, né, frequentemente utilizado assim, para simbolizar o Brasil, para representar a floresta amazônica. Tá na nota, né, de R$50. Exato. Todo mundo quer uma onça. Todo mundo quer uma oncinha. Mas tem outros animais que muitas vezes são menosprezados, que as pessoas não gostam, têm muito medo, né? Às vezes tem até histórias que são preconceitos. As pessoas às vezes acham que determinados animais são perigosos quando na verdade eles são inofensivos. É só um animal que de repente tem uma aparência meio esdrúxula ou que as pessoas não têm tanto contato. Então é legal, além de fazer a pesquisa sobre como esses animais se parecem, levar em consideração que alguns desses animais precisam meio que de uma ajudinha para parecer mais carismáticos mesmo, para entrar no coração e, né, ganhar um pouco as pessoas para vencer essas barreiras, né? Por exemplo, os anfíbios ou as cobras, que muita gente tem medo, mas são animais da nossa fauna e são animais bonitos, são animais com suas características, né? Então é legal poder representar eles para trazer um pouco mais de popularidade. Essa parte da representação eu acho que é muito legal, eu acho que é a principal arma que a gente tem aqui na arte, que é justamente esse poder que vocês dão ao criar, ao desenhar e até mesmo na parte de criar os sons, seja os efeitos sonoros ou a trilha sonora. E aí, como que... Parece que assim no 2D e no 3D é muito claro a gente conseguir ver a representatividade, mas no som às vezes também não fica muito claro, né? Não sei o que vocês acham sobre isso. O Murilo poderia falar um pouco sobre isso? Sim. O processo para fazer sonoplastia foi uma coisa muito especial, porque trata de retratar a nossa cultura e um recorte específico da nossa cultura que muitas vezes não é visto, né? A cultura do Pantanal, da região mais do interior do Brasil, que é uma coisa que às vezes não é tão vista. E é muito importante a gente fazer uma representação que seja assim, fidedigna aos traços da nossa cultura, né? Então mostrar os nossos animais, as nossas ambientações, as nossas localidades, mas também colocar ali a sonoridade dos instrumentos típicos da região, tanto aqueles que são tocados pelos fazendeiros, pelos habitantes das áreas rurais, como também os povos indígenas, que têm a sua musicalidade, que têm suas características específicas, assim como trazer nos efeitos sonoros o que de melhor a gente encontrar de sonoridades do ambiente. Então a gente utilizou alguns sons que vocês mesmos gravaram numa expedição para lá. Depois eu fui procurando outras coisas que pudessem ser utilizados para compor essa ambientação.
E na parte da música eu fui buscando ali, fiz uma construção completamente digital na composição das músicas dessa vez, e fui procurando ali timbres de instrumentos que se assemelhassem, que pudessem trazer essa construção, trazendo os instrumentos indígenas, as flautas, as percussões, também os instrumentos rurais como a viola caipira, a sanfona e até alguns elementos orquestrais que são muito comuns para a gente ir alimentando a narrativa e marcando momentos dessa história, momentos dos personagens que vão aparecendo. Então é um trabalho que está sendo muito especial de ser feito e a ideia é a gente conseguir aprofundar isso mais e mais. Sim. No nosso YouTube vocês vão poder conferir, né, a micrometragem Ecos do Pantanal e vão conhecer a trilha sonora desenvolvida pelo Murilo. Então a gente tem 4 trilhas originais, né? Então Sim. São muito bacanas, né? São lindas, né? Então vale muito a pena. Obrigado. Quer falar alguma coisa do processo de criar essas trilhas? O processo de criação das trilhas, ele começou ali partindo do roteiro, né? Lendo ali o roteiro para tentar entender quem são os personagens, o que eles estão fazendo, qual é o papel de cada um deles, e depois ir criando alguns temas que buscassem representar os personagens e mais ou menos aquilo que acontece com eles. Então, ele chega ali, ele mostra um avião que é um elemento associado com o vilão da história, que é o Yaguareté, então ali eu já coloco alguns elementos um pouco dissonantes para mostrar que tem alguma coisa diferente ali naquele momento. E no começo, em que aparece ali a imagem sobrevoando o Pantanal, mostrando vários elementos, eu trago uma mistura de alguns elementos, então eu trago ali umas percussões, trago uma flauta ali associando aos indígenas, mas também vem uma cama com a viola caipira, depois vem uma cama com a sanfona, depois vem ali um grupo ali de cordas dando um preenchimento, depois tem a cena em que aparece o sábio, e aí eu busco ali, coloco também alguns samples ali de vozes para dar também um preenchimento, trazer essa coisa um pouco ritualística, que é o momento que ele vai lá e dá uma cuia com água para a onça beber e tudo mais. Depois tem um momento que aparece o Yaguareté na sala dele de operações, então ali eu coloquei uma trilha mais eletrônica, trazendo umas coisas mais dissonantes. Uma coisa mais... Eu fiquei, nossa! Trazer uma coisa mais disruptiva para mostrar que tem alguma coisa ali que está realmente destoando, é algo que talvez não deveria estar lá, mas está interferindo naquele lugar. E depois coloco ali uma trilha que busca trazer mais essa característica do combate, da aventura, da ação, porque é o momento em que as onças estão ali fugindo da queimada e estão indo de encontro ao vilão, mas ela termina de uma forma meio que em suspenso, porque ele mostra apenas o início desse enredo que a gente vai buscar desenvolver na sequência do nosso trabalho. Então a ideia foi marcar cada um desses momentos e eu produzi as músicas utilizando só o notebook, o fone de ouvido e um teclado MIDI, como a gente chama. A estrutura ali é mínima ali. A estrutura bem básica ali, porque com o teclado MIDI a gente vai lá nos programas de áudio que a gente utiliza, a gente insere essas informações, a gente nem chama de notas propriamente ditas, mas cada tecla que a gente aperta no teclado ela vai corresponder a um som que é disparado pelo computador. E a gente coloca para que esse som seja o timbre de algum instrumento, a partir de um banco sonoro que a gente seleciona e coloca lá. Então eu fui buscando ali esses bancos sonoros, que a gente chama de VSTs, instrumentos virtuais, e que tivessem os timbres dos instrumentos que eu queria para compor o arranjo ali. Bem legal. E foi toda uma correria para encontrar coisas ali que ficassem legais. E também a gente tem a opção de ir num estúdio e gravar com os instrumentos reais, é uma outra opção. Né? E ao longo do tempo eu fiz música de diferentes maneiras, né? Tanto gravando em estúdio, como fazendo com os instrumentos virtuais, até tocando ao vivo, e a gente vai se adequando conforme aquilo que o projeto pede, aquilo que a gente tem à mão para fazer, né? Sim. Bom, peraí, só um minutinho, a gente vai chamar a Ana. Aí vai chamar fazer a uma Ana, troca aqui na voltamos mesa. já. Sim, sim. Quem vai? Vamos fazer um swipe aí. Murilo Isso. sai de cena. Ou não, vai sair a Manuela, E quem chama vai a Ana continuar? aí. Ou... Vai, então. Vai lá. Porque eu acho que o Tá Murilo bom, falou mesmo. Alguém legal. tem que fazer o corte. Aí depois faça um corte. Vamos... Chama a Ana. Enquanto a Ana vai chegar... Tchau, Manu. Obrigada. Até mais. Enquanto a Ana tá chegando, né? Aproveitar esse momento para mostrar para vocês aqui. Essas artes aqui são espécies de funcos, né? Foram feitas por um artista super talentoso da Baixada Santista, @teukiwi, Matheus. E a gente sempre tem esse propósito de inovação, eu e o Lucas, né? A gente dá trabalho para os outros pedindo em forma de desafio. Ele mostra os deles e fala assim, mas você já fez uma onça numa árvore? Nunca fiz, tá? A primeira onça na árvore é a nossa. Aí ele já descobre que fica legal, o pessoal
curtiu bastante, a gente está deixando ele exposto para falar um pouquinho do Pantanal. Esse é o Tuiuiu. Uma coisa Uma muito das legal aves símbolos. também, uma coisa muito legal de mencionar também é que assim, o nosso compromisso de oferecer também uma qualidade uma fidelidade assim entre a história do jogo com a nossa cultura do jogo, né? A cultura que a gente quer representar. E aí, por conta disso, a gente fez uma expedição para o Pantanal no ano passado para poder capturar imagens, áudio, como o Murilo mencionou. E aí, Ariane, o que você acha que o material que a gente capturou lá, tanto a imagem, foi usado como referência para os 3D, ou o áudio ali capturado e tratado pelo Murilo foi bem utilizado? Sim, a gente tem uma questão, quando a gente faz a gravação do áudio, ele vem com uma legenda de horário, isso é muito importante para o profissional. Então, esses encaixes que o Murilo fez, ele coloca em qual cena que aparece, né? Tem animais que a gente gravou à noite, então não faria sentido colocar ali. Então, acho que tem esse trabalho também de a gente o tempo todo, né? Eu, enquanto bióloga, não sou especialista em Pantanal, mas eu trago os especialistas, a gente valida o que os nossos artistas fazem. Então, a gente vem com uma proposta, eles trazem a execução, mas com a criatividade deles, a gente fala, não, até aqui a gente consegue fazer, isso a gente tem que adequar. Então, no processo da música, eu acho até que foi muito importante, porque o Murilo trouxe muita referência que a gente nem tinha pensado. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais quando a gente está desenvolvendo esse projeto, né? Teve também o Rogério, que trouxe referências diferentes, né? A gente retrata 3 onças, ele que escolheu trazer uma onça melânica pro Ecos do Pantanal, não foi nem a gente que escolheu. E agora chegou aqui a Ana, da nossa social media do Ecos do Pantanal. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, olá. Então, falar um pouquinho aí de como foi o seu trabalho, se apresentar. Eu sou a Ana, não sei pra onde é que eu olho. Conversa com a gente, tá pode tranquilo, falar com a fica à gente aqui, vontade. fica em casa aí, Mais perto. fica à vontade. Eu sou a Ana, eu sou estudante de biologia, Mais então tô meio que dentro do tema, né? Eu fico um pouquinho nervosa. Fica nervosa não. Fica tranquila, como se estivesse conversando Como de que boa. foi o processo de fazer o social media de um jogo nessa temática, né? De uma micrometragem, nessa temática de Pantanal? Sei que você tem vontade de ir pra lá, já ouvi dizer. Sim, tô tentando planejar aí uma viagem pro Pantanal com as minhas colegas da faculdade, né? A Mariana já foi aí com você que eu conheci vocês, né? Através dela. E quero ir também, uma hora dessas, quem sabe. Fazer uma biotrip também para lá, não só o Pantanal, mas também outros biomas como a Amazônia também é bem interessante. Eu sempre fui muito fã de videogames e sempre fui muito fã de grandes mamíferos, amo grandes mamíferos, sejam eles baleias, onças, todos os tipos de espécies de mamíferos. Então foi bem interessante a proposta do jogo para mim, eu acho que casou bastante, né? Questão de eu estar dentro da biologia, de eu gostar muito de jogos e também já ter trabalhado anteriormente com marketing digital, com social media. Então foi meio que um encaixe assim, bem perfeito assim. A nossa identidade visual do Ecos do Pantanal foi a Ana que fez, que é muito bonita, muito elogiada toda vez que a gente vai a algum lugar. Obrigada. Tem o logo, né? Tem uma moldura muito bonita. Pessoal, a gente vai estar caminhando para o fim agora, então acho que quiser alguém adicionar alguma coisa, compartilhar, comentar, agora essa é a hora. O que eu diria é para as pessoas esperarem o Yaguareté, porque eu acho que vai ser um jogo bem interessante. Eu até coloquei num adesivo aqui em um dos estandes que o jogo aproxima muito as pessoas da cultura, né? E a cultura brasileira ultimamente está tendo uma visibilidade um pouco maior, mas ao mesmo tempo precisa de mais visibilidade, ainda mais o Pantanal, que é um bioma que está bem ameaçado, né? E obviamente não é só apenas sobre isso o jogo, mas é uma maneira também de conscientizar as pessoas sobre o Pantanal e os outros biomas do Brasil também, então... Legal. Importante isso que você trouxe, né? A Ana me deu um pin aqui que acho que eu encerrar, acho que essa é a mensagem do Ecos do Pantanal e agora até The Game, que cultura é game. Cultura né? Então, é game, isso aí. Então acho que é isso. Muito obrigada aqui o pessoal do StampaCast, né, por receber a gente.
e essa oportunidade aí de compartilhar a nossa mensagem. E quem sabe nos próximas edições do Gamescom a gente se vê por aí no stand, hein, pessoal? Tchau, tchau, Isso aí. pessoal. Tchau, tchau. Muito Obrigada. obrigado. Valeu!